Fala, focados na redação! Tudo bem com você, população? Seguinte, hoje eu separei um tópico mais que especial para falar nessa aula, hein? Hoje você vai aprender como fazer o temido desenvolvimento. É temido para você e é temido para os corretores também, eu te garanto, porque eu já estive do outro lado, já fui corretora. Então se liga, tem que prestar muita atenção nessa aula, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, antes de mais nada, né? Se inscreve no canal, porque eu tô aqui dedicando meu tempo, meu coraçãozinho, passando toda a minha experiência como corretora do Enem pra você, não é à toa, né? Você tem que, curtir o canal, se inscrever, comentar, beleza? Então vamos lá, vamos pro que interessa. Desenvolvimento no Enem. Cara, desenvolvimento no Enem até parece muito pior do que ele é, na real. Ele é um parágrafo difícil? Ele é um parágrafo difícil. Tem dificuldade para fazer? Tem dificuldade para fazer, mas não é impossível, te garanto. Como que a gente faz um bom desenvolvimento no Enem? A gente precisa lembrar daquela técnica de 4 períodos, pelo menos, ou seja, nenhum desenvolvimento seu pode ter só um período, só uma frase, só um ponto final. Isso é o terror de qualquer corretor, tá bom? Outra técnica interessante é você lembrar que você não pode fazer só um desenvolvimento na redação do Enem. Isso faz você zerar uma redação? Não, não faz você zerar uma redação, glória a Deus, aleluia, não é mesmo? Mas fazer só um desenvolvimento deixa o seu texto pobrinho, com poucos argumentos e não é nada legal. Então você tem que ter de 2 a 3 desenvolvimentos durante todo o seu texto. Nada de botar uns 5 desenvolvimentos também, que isso já é demais. Beleza? Então 2 a 3 desenvolvimentos. Cada desenvolvimento tem que ter mais ou menos umas 8 linhas, 7 linhas, depende. Se você fizer 3, vai ter menos linhas. Se você fizer 2, vai ter umas 8 linhas em cada um. E aí, o que a gente coloca no desenvolvimento, Prof? O mais importante é você entender que uma dissertação argumentativa, ela quer que você argumente. E argumentar é você colocar o seu ponto de vista e defender o seu ponto de vista. Então, ali naqueles 2 desenvolvimentos, ou 3, você tem que dedicar toda a sua energia para defender uma ideia. No caso do Enem, isso é fácil, porque a ideia é sempre um problema. É sempre baseada num problema. Então, naqueles 3 desenvolvimentos, você vai colocar por que o problema está acontecendo, quais são as consequências daquele problema e algum repertório sociocultural. Vou sintetizar isso tudo para você e vou fazer uma organização da sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Começo do desenvolvimento. O mais comum, e o que eu indico, inclusive, para todos os meus alunos, é começar com o famoso tópico frasal. Tópico frasal é tipo uma frase pequena, que sintetiza aquele argumento que você vai trabalhar. É isso. Então, um tópico frasal com uma frasezinha curta, começando com conectivo, e esse é o primeiro período, beleza? Então, primeiramente, é importante entender que a situação do feminicídio no Brasil é culpa da falta de fiscalização do Estado. Ponto. Bem pequeno, sem desenvolver ainda. Por quê? Porque a gente vai desenvolver agora no segundo, no terceiro período. Segundo período, a gente vai trabalhar a causa da causa. A gente não acabou de dizer em cima que a causa é a falta de fiscalização do governo? Agora, no segundo período, na segunda frase, a gente vai colocar por que o governo não fiscaliza. Então, isso ocorre porque... E você aprofunda. Porque muitas vezes o governo é omisso, negligente, não pune os criminosos, enfim, certo? Esse é o segundo período. No terceiro período, a gente vai colocar uma prova, ou um repertório. O repertório também pode ser uma prova, só a mesma coisa. Você vai colocar um filme que faz analogia àquele tema, você vai fazer uma comparação entre o período histórico e o período da atualidade. Você vai usar um exemplo, um dado estatístico seu, do seu repertório de conhecimento. Aí é criatividade pura, tá bom? Então, terceiro período, algum repertório. No quarto período, você vai colocar o que aquele repertório tem a ver com aquele tema. Tem que estabelecer comparação, contraposição ou mesmo exemplificação. O Enem dá essas 3 possibilidades, tá? Então, nunca deixe um repertório solto jogado. Repertório a gente acha que pode botar de qualquer jeito, mas pode não. Repertório tem que ser feito muito bem. Então, ele tem que ser ou comparação
ou contraposição, ou exemplificação. E para fechar nosso parágrafo, existem várias técnicas. Existe técnica de você fechar o parágrafo fazendo uma antecipação do que vai aparecer no próximo desenvolvimento. Existe fechamento de desenvolvimento com consequências, que é o meu xodózinho. E aí a gente bota a consequência do problema ali. Existe você fechar o desenvolvimento fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta crítica, sabe? Então existem várias técnicas para fechar o parágrafo. E aí viu que você vai ter mais ou menos uns 4, 5 pontos finais? É uma média, né? Pode ser que você consiga escrever tudo isso que eu falei em 3 pontos finais e também tá legal, certo? O importante é você não perder o fio da meada, não ficar repetitivo. O que você fala no tópico frasal tem que ser aprofundado no segundo período. O que você fala no segundo período tem que ser aprofundado no terceiro. Você muda um pouquinho o assunto, você vai aprofundando o assunto. Isso é o que eu chamo de técnica da cebola. Isso é uma coisa legal. Técnica da cebola é o quê? Imagina uma cebola. Uma cebola não tem várias camadas? Tem a primeira que você descasca, depois tem a segunda. Já foi no Outback? Aqui no Rio de Janeiro existe o Outback. Outback é um restaurante famosíssimo que tem uma cebola maravilhosa. Isso não é publi, não é propaganda do Outback. Até poderia ser, né? Mas no Outback tem aquela cebola que abre assim e você vê bonitinhas as camadas dela. Pensa na sua redação nesse momento. No desenvolvimento, você não vai falar tudo de bandeja no primeiro período. Você vai fazer um suspense, a primeira camada da cebola. Quando chegar no segundo período, você descasca uma camada, você aprofunda um nível. Quando chegar no terceiro período, você descasca mais uma camada, você aprofunda mais um segundo nível. E assim, a sua redação nunca vai ficar repetitiva, seus argumentos nunca vão ficar ali, sabe, no enche linguiça, você sempre vai ter assunto para aprofundar. E lembrar que o nível de aprofundamento está super ligado a trazer a causa da causa, trazer a consequência da consequência, trazer os causadores, trazer um exemplo ou um repertório. Tudo isso é técnica de aprofundamento do parágrafo de desenvolvimento. Show? Gostou? Tem dúvida sobre isso? Comenta aqui embaixo qual é a parte que você mais tem dúvida na hora de fazer um desenvolvimento que eu vou te ajudar. Vou responder alguns comentários, beleza? E obviamente você não é nem doido de deixar de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que vão fazer o vestibular do Enem, né? Compartilha com todo mundo porque esse conteúdo é muito importante. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.